Muito bem, então, pessoal. Decidi fazer um pequeno vídeo. Fiz uma postagem há alguns dias, né, um vídeo curto no meu Facebook falando sobre esse negócio aí que a gente ouve por aí nas igrejas dizendo que as pessoas não podem reclamar do culto porque o culto não é para elas, o culto é para Deus. Aí eu fiz alguns questionamentos, mas ah, por ser um assunto bem sensível e muito fácil, né, de se ter algumas má interpretações, eu decidi fazer um vídeo um pouco mais, né, mais bem declarado, né, algumas explicações um pouco mais profundas em relação ao que eu quis dizer com aquele vídeo. Em primeiro lugar, né, como eu falei no outro vídeo, ah, é lógico, né, que quando a igreja se reúne para prestar um culto, esse culto é prestado a Deus e não é prestado às pessoas que ali estão. Culto é para Deus. Em todas as circunstâncias, o culto sempre é prestado a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não significa que as pessoas, por estarem ali para prestar um culto, que elas não devem atentar para a forma como esse culto é prestado, para o que acontece nessas reuniões. Porque senão, se nós pensarmos com base numa resposta ou numa frase tão simplória, né, que é dizer que o culto não é para você, então, portanto, você não tem do que reclamar, porque o culto é para Deus, isso é uma forma de encerrar a questão, né, um tanto quanto inconclusiva, afinal de contas, não é bem assim que funciona na prática. Porque o que acontece? Nós temos a responsabilidade de prestar um culto racional a Deus. O culto, ele é algo que tem diretrizes, né? Por mais que não exista uma liturgia estabelecida de forma extremamente detalhada na Bíblia, não existe uma forma de culto estabelecida na Bíblia, né? Nós temos cultos que foram prestados a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, nós temos contextos que nos dão algumas luzes de como isso deve ser feito. Mas, por exemplo, nós não prestamos o culto a Deus como era prestado no tabernáculo ou no templo do Antigo Testamento, né? Eram realidades completamente diferentes, né? O culto prestado no Novo Testamento é diferente, não tem mais os ofícios sacrificiais, né, cerimoniais, aquelas coisas que tinha no templo, porque a aliança é diferente, estabeleceu-se então diretrizes diferentes. E o culto no Novo Testamento ele é basicamente uma reunião de pessoas que estão ali para glorificar a Deus, falar da palavra, né? E ministrarem a Santa Ceia. Basicamente é isso. Depois nós temos ofícios, né? Por exemplo, a questão do cuidado com as pessoas necessitadas, com as viúvas, né? Que isso foi estabelecido, inclusive, né? A criação do diaconato para isso, né? Para fazer esse serviço, né? Lá em Atos dos Apóstolos, tá? Que também não é a mesma realidade atual, afinal de contas, hoje a igreja tem trabalho de caridade, mas não funciona da mesma forma como funcionava na igreja neotestamentária registrada em Atos dos Apóstolos. São coisas diferentes, tudo bem. Nós temos aí então 2000 anos, né, em que o culto foi se desenvolvendo, né, a liturgia foi se desenvolvendo, foi se modificando, se transformando. Nós não temos uma linha condutora que seja universal de culto, a não ser que o culto seja reunião de pessoas cultuando a Deus. Agora, a forma de liturgia muda, né, mudou durante as eras, né, durante os tempos, mudou de região para região e até hoje mesmo é diferente, né? O culto que é prestado, por exemplo, na igreja brasileira é diferente do culto prestado numa igreja espanhola, uma igreja norte-americana, uma igreja europeia, uma igreja africana, em muitos aspectos. Há muitas semelhanças, mas há muitas diferenças e essas diferenças são gritantes, né? Muito gritantes, tá? Então não é a mesma coisa. Então, assim como eu já fiz em uma outra live dizendo que não existe um padrão universal de vestimenta e estética para a igreja, também não existe um padrão universal de culto, a não ser que o culto seja a reunião dos cristãos em torno do nome de Jesus Cristo, reunidos em nome de Jesus, tá? Então isso é o padrão da igreja, tá? Agora, sobre a questão de reclamar do culto, tá? Primeira coisa, a gente tem que prestar atenção em quem está reclamando. Uma coisa é alguém que é irreverente, alguém que não é convertido, alguém que talvez nunca se firmou na igreja, né? Alguém que não é espiritual, alguém
assim, reclamando de um culto que de fato é um culto bíblico, né, um culto espiritual e de fato aprovado por Deus, aí é aquela coisa, né, não tem muito o que fazer, porque afinal de contas, é claro que ela não vai gostar e não vai se sentir confortável. Agora, se a pessoa que está reclamando é alguém que é de fato piedosa, alguém que é de fato tem um relacionamento íntimo com Deus e está em harmonia com a sua palavra e sua vontade, quando essa pessoa está reclamando do culto, aí isso não pode ser deixado de lado. Aí não pode deixar passar batido. Por quê? Porque aí nós temos um sério problema. Porque se essa pessoa não está gostando do culto, há uma grande probabilidade que Deus também não esteja gostando deste culto. E é isso que os pastores precisam estar atentos nas suas igrejas, nas suas congregações. Quais são as pessoas que estão reclamando? Quais são as pessoas que estão saindo da igreja, por exemplo? São pessoas irrepreensíveis, aquelas que são piedosos, servos e servas de Deus, que guardam uma intimidade com Deus, ou são pessoas irreverentes, aquelas rebeldes que de fato não se firmam, não querem nada com nada, querem praticar pecados e não querem ser repreendidas por isso? Aí são duas realidades. O que não se pode é encerrar todos no mesmo saco. Não se pode, né, dizer assim, ó, ninguém tem o direito de reclamar de um culto porque o culto não é para elas, é para Deus. Portanto, todo mundo tem que aceitar as coisas como está e fazer o melhor para que tudo continue assim. Não, está errado, completamente errado. Eu sou totalmente contra isso. Eu digo, se você é uma pessoa cristã de fato, que tem uma intimidade com Deus, conhece a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus e vê que as coisas, né, estão saindo da vontade de Deus no culto em qual você está frequentando, na congregação que você está frequentando, você tem o direito, todo o direito de reclamar. Você tem todo o direito de protestar, de falar ao pastor, dizendo, pastor, eu não tô gostando do que está acontecendo, isso não está certo, isso está errado, por causa disso, disso e disso, apontar os erros. Agora, qual que é a reação do pastor? Isso também deve ser levado em consideração. Se ele acatar e entender que, de fato, né, as coisas não estão como deveriam e tentar fazer as coisas voltarem aos seus eixos, né, ter uma atitude, porque não basta só falar para quem está na posição de fazer, né? Então, se ele vai realmente fazer o que é necessário para que essa realidade de um culto ruim ela mude, ou se ele vai, de alguma forma, te ignorar ou até mesmo te tratar de forma agressiva, né, para que você não fale nada, que você não reclame, ou dar indiretas em cima do púlpito, né? Se ele fazer isso, o meu conselho é que você não fique nessa congregação. Não fique nessa congregação. Não fique aonde pessoas que prestam culto a Deus não têm compromisso com a vontade de Deus. John Piper costumava dizer que você só deve se submeter a um pastor que é submisso à Bíblia. Se o pastor não é submisso à Bíblia, você não pode se submeter a ele. Afinal de contas, por que você vai aceitar um jugo humano de alguém que está fora da vontade de Deus? Hum? Mas é muito sensível, né, esse tipo de afirmação. Por quê? Porque você não pode usar isso como desculpa para a rebeldia, né, para continuar na prática do pecado, para a insubordinação cega e obstinada daqueles contra aqueles homens que querem falar a verdade, mas você não quer ouvir, né? Então você não pode pegar um vídeo desse, né, e tentar legitimar a sua má conduta como fiel para falar mal do pastor, falar mal da igreja, quando essa igreja de fato está fazendo a vontade de Deus. Mas quando ela está de fato fazendo a vontade de Deus. Caso contrário, os pastores também não podem pegar o fato de que as pessoas precisam ser submissas para justificar qualquer tipo de irresponsabilidade na condução das suas congregações, porque aí também não funciona, né? Porque tem muito pastor que é irresponsável, né, que não tem uma posição firme sobre o seu púlpito, sobre as reuniões da sua igreja, e que começa a perder membros que são membros fiéis e sinceros que não conseguem mais viver naquele ambiente e acabam indo embora. E aí, para justificar, né, essa evasão da igreja, eles acabam dizendo, mas são rebeldes, esses aí não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a igreja, quando na verdade quem não tem compromisso com Deus e com a igreja são eles mesmos. Portanto, todas as coisas precisam ser levadas em consideração. E nós temos que parar com esse negócio de ficar resolvendo assuntos complexos com frasezinha de efeito, que não tem efeito algum.
né? O que precisa ser feito, precisa ser feito. O que precisa ser levado em consideração, precisa ser levado em consideração. E as pessoas que estão ali, que são servos e servas de Deus, precisam ser ouvidas. Igreja que cala homem e mulher de Deus não é uma igreja saudável, não é uma igreja que está de acordo com a vontade de Deus. Ok, pessoal? Valeu.